Meus irmãos, vamos orar? Você que está em casa, paz do Senhor Jesus para você, para sua família. Se você pode, convide alguém para assistir esse culto. É um culto de ensinamento, onde nós vamos falar de decisão. Nós vivemos um tempo que muitos não querem se decidir, mas não existe cristianismo sem decisão, e Jesus deixou isso bem claro. Nós vamos nessa noite falar sobre isso e pedir ao Espírito Santo que nos ajude a não só ouvir, mas a praticar também, e que Ele possa falar comigo e com você, que possamos ir embora cheios de fé e de alegria. Então vamos orar ao Senhor. Em seguida vamos ouvir nossa irmã Daniela louvando e bendizendo o nome do Senhor. Em seguida ouviremos palavras do Senhor para a glória do nosso Deus. Amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, te louvo, te agradeço por essa noite, porque nós chegamos aqui, nós chegamos à tua presença e nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor fique conosco. Abençoe este culto, os irmãos que já chegaram, os irmãos que não virão por causa do trabalho, da fadiga, das viagens, das férias que nesse tempo eles estão passando por esse momento. Mas nós pedimos também que fale com quem está em casa, use desse instrumento que é a internet para levar a tua palavra, e que nós juntos aqui possamos crescermos na graça, no conhecimento e sermos cheios do teu Espírito. Obrigado pela oportunidade de chegar aqui. Obrigado pelo privilégio de estar aqui. Abençoe os nossos irmãos aqui em Torino, em Mantova, em Af, em Verônica, Castelamonte, Genebra. Que o Senhor abençoe cada um desses irmãos. Abençoe esta igreja, abençoa Torino, abençoa cada pastor, cada igreja que tem sido, Senhor, um instrumento teu para levar a tua palavra. Que o Senhor ajude, que hoje todos aqueles que estão pregando o teu evangelho, eles sintam paz no coração, eles sintam alegria, e que todos aqueles que já se declaram cristãos possam também receber do Senhor porção do teu Espírito. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Tome sua assento, meus irmãos. Irmã Daniela louvando e bendizendo o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor o hino de número 36 da nossa harpa brasileira. 36. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades, oh, quando é que eu vou
morar nesse lar celeste. Vamos louvar ao Senhor também com aquele hino que diz grande. Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é exaltado. Não vai ter um playback ali, mas nós vamos louvar com toda a nossa força, com todo o nosso coração, porque Ele está aqui e Ele é digno do nosso louvor, amém? Vamos louvar ao Senhor com alegria. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele te dá vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
Deus, sobre toda a terra, sobre o céu, sobre tudo Ele é Senhor. Por isso toda a glória dele, amém? Aleluia, glória a Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao nome. Glória a Deus. Nos abençoe, nossa irmã Daniela. Fique de pé, meu irmão, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Os irmãos que estão em casa, dê o retorno se funciona tudo bem. Mas nós que estamos aqui, vamos ficar de pé nesse momento. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E depois que você sentar, eu dou os avisos e nós já ministramos a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Quero ler com os irmãos os versículos 24 a 26. Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo é o 24 e os versículos é o 24 ao 26. Quem achou, diga amém. Quem ainda não achou, diga espere por mim, e eu espero você achar. Assim diz a palavra de Deus, meus irmãos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Amém? Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, nós estamos mais um dia reunidos nesse culto de ensinamento e nós já louvamos o Senhor e nós cremos que o Teu Espírito Santo está neste lugar. O Teu Espírito Santo está aqui nos dando direção. O Teu Espírito Santo está aqui nos dando entendimento. O Teu Espírito Santo, Ele é presente aqui, Ele é presente naqueles que estão em casa, neste momento, acompanhando esse culto. Eu creio que há um tempo de avivamento moral, espiritual, e nós estamos nessa noite reunidos aqui para pedir ao Senhor que pela Tua grande misericórdia haja um mover espiritual enquanto nós aprendemos a Tua palavra. Aquele que está em pecado, que ele possa se arrepender. Aquele que está fraco, que ele seja fortificado. Aquele que está, Senhor, hoje aprisionado, que ele seja liberto de todo vício, de todo mau testemunho, de toda má palavra, em nome de Jesus. É Tu que curas, é Tu que faz milagres, é o Senhor que transforma a cada manhã a vida do homem sobre essa terra. Nós oramos por esta nação, nós oramos pela Itália, nós oramos pelo mundo, nós oramos por cada homem, cada mulher que vive sobre essa terra. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor visite os governos, as igrejas, os pastores e todos aqueles que aqui vivem, para que eles possam alcançar a misericórdia do Senhor. Que haja, Senhor, arrependimento, que haja, Senhor, desprendimento do mundo, para que o Teu Espírito, Ele fique do nosso lado e Ele faça um mover maravilhoso. É o que nós Te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, Senhor, glória a Deus. Tome seu assento, meus irmãos. Eu quero dizer aos irmãos que sexta-feira tem culto de oração às 19h30. Sábado, os irmãos sabem que não temos nesse período o ciclo de oração, mas nós vamos ter domingo nossa escola bíblica, e às 17 horas e às 18 o nosso culto. Domingo vai estar conosco aqui o pastor Roberto, irmã Lília, também nosso irmão Genilson, irmã Renata. Eles vão estar conosco sábado ali em Geneve, onde nós iniciamos o trabalho ali. Os irmãos estejam orando. Sábado nós estaremos todos ali na inauguração da igreja ali em Geneve, amém? Então os irmãos estejam se preparando para vir na escola bíblica. Irmãos, escola bíblica, quem não participa perde. Domingo passado foi um mover do Espírito Santo na escola bíblica, e domingo que vem não será diferente. Então não deixe de cultuar a Deus. Os irmãos que nos visitam hoje, nosso irmão Moacir, Deus abençoe sua vida. Se é verdade que nós estamos felizes, diga amém. Amém. Sempre bem-vindo no nosso meio.
né? Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Também oremos ao Senhor pelos irmãos que estão no trabalho, nossos irmãos cooperador Maurício, está aqui, cooperador Washington, diácono Glaucio, nosso cooperador Ronivaldo, nosso cooperador Marco Camarata, nosso evangelista Fernandes, todos esses irmãos estão no trabalho. E oremos também por aqueles que estão de férias, né? Muitos irmãos estão ali no Brasil, graças a Deus por isso. Outros estão por aqui nas montanhas, nas praias, descansando. Para quem está em casa, irmãos, assistindo, não imagina que hoje chegou 40 graus e nós estamos aqui com quase 8 horas da noite, e quando nós entramos na igreja lá fora estava 38 e está muito calor aqui na Itália. Vamos orar também, porque eu já escutei que alguns senhores já morreram hoje, porque fez muito calor. Tem uma região da Itália que fez 48 graus, né? Então oremos, irmãos, é um tempo de orar por esse mundo, para que Deus nos dê um tempo ainda, enquanto estamos aqui, um tempo de paz e de descanso, amém? Deus abençoe você e toda a sua vida. Esses são os avisos, e nós estamos aqui nessa noite no culto de ensinamento, e nós sabemos que culto de ensinamento é onde nós olhamos o texto e extraímos dele tudo que ele tem para nos dar. E não é novidade para nós que aqui estamos, que passamos por um período muito difícil no mundo, né? Aquilo que está acontecendo é tudo uma preparação. Nós fomos no restaurante, não podemos entrar, irmãos, porque só alguns tinham qualificação para poder entrar. Pediram o passaporte verde para poder entrar, e nós, olhando aquilo, nós já identificamos que ainda não é, claro, a marca da besta. Isso aí, por favor, entenda a Bíblia, mas já é um ensaio para dizer que daqui a pouco vai chegar um tempo que eles vão proibir eu e você de adorar o Senhor. Eles vão tentar, e aquele que negar, você já sabe o que acontece. Nós temos uma história da igreja desde o começo que não tem sido a história dessa igreja atual. A igreja do passado não tinha o governo do seu lado, mas ela era forte, e ela é grande, e ela era vigorosa. A igreja do passado não tinha tecnologia que nem nós temos hoje, não tinha esse privilégio de ter um ar-condicionado, uma cadeira, água gelada para beber, banheiro para ir. Eles se reuniam em casas, em cavernas. Até hoje, se nós vamos na África, ainda encontramos irmãos que cultuam a Deus ao ar livre, porque não tem um local para cultuar. Então nós temos que, nessa noite, ao ler o texto que lemos, fazer algumas avaliações. E eu vou fazer uma coisa hoje que é muito difícil eu fazer. Eu vou falar pedaço por pedaço do versículo do que Deus tem para nós. Geralmente eu falo o texto todo e passo para os irmãos, mas hoje nesse texto eu vou dividir ele em algumas partes do que nós podemos aprender. Nós temos que entender a primeira coisa nessa noite, que o livro de Mateus, quando ele foi escrito, todos que escutavam a leitura desse livro, eles entendiam o que estava sendo falado. O livro de Mateus, ele tem uma ideia de transmitir para o judeu que Jesus Cristo é o Messias. Então todos que escutavam as expressões que estão escritas, eles tinham conhecimento. E quando o texto começa dizendo que Jesus Cristo vai dizer: quem quiser vir a mim, tome a sua cruz. Quando fala de cruz, todos aqueles que estavam ali já sabiam o que era a cruz. A cruz era uma forma de punição, e todos tinham já conhecimento, porque era notório em muitos lugares. Ao estar transitando, você vê várias cruzes e homens criminosos pendurados naquela cruz. E quando nós vamos à Bíblia Sagrada, esta cruz, ela tem alguns significados. Toda vez que falamos cruz, nós temos que lembrar que ela tem um significado. Primeiro, de maldição. A própria Bíblia vai dizer: maldito aquele que for morto de cruz. E esse é um dos princípios que, quando Jesus falou, muitos já começaram a dizer: que negócio é esse de tomar a cruz? Porque quando se falava pegue a sua cruz, naquele tempo, já se falava de maldição, já se falava de opressão, já se falava de tortura, já se falava de morte, já se falava de vergonha. E mesmo tendo todas essas qualificações, a Bíblia diz que Jesus veio para morrer morte de cruz.
E tem um texto que nós temos que ler ele nessa noite. Abra aí, Hebreus, capítulo de número 12. Que mesmo essa cruz, tendo todas essas qualificações, mesmo essa cruz, tendo todos esses pesos, Jesus Cristo suportou ela para dar salvação para mim, para você e para todos aqueles que creem. Isso é maravilhoso. Isso é algo que nós temos que todo dia, irmãos. Se não tivesse mais nada a ser oferecido pelo Evangelho, somente essa salvação, isso já deveria mover o nosso coração a dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor tomou o meu lugar. Se só fosse isso, nós teríamos que dizer glória a Deus. E o texto de Hebreus, no capítulo 12, e no versículo de número 2, a Bíblia diz o seguinte, é lógico, o versículo 1, para quem diz que nós temos uma grande nuvem de testemunha, e que nós devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. E aí o texto diz algumas coisas, que Ele é autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, Ele suportou. Entenda bem o que está dizendo aí, Ele suportou a cruz. O texto bíblico diz, Ele suportou a cruz. Ele suportou a maldição, Ele suportou a vergonha, Ele suportou a humilhação. O texto deixa bem claro, suportando a cruz, Ele desprezou a afronta, e Ele assentou-se à destra do trono de Deus. E aí o texto continua dizendo, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. A gente tem visto hoje muitos cristãos desfalecendo, e uma das razões é porque eles não estão com seus olhos fitos em Jesus. Porque quando eu e você olhamos para Jesus, eu e você não estamos sofrendo nada. Essa é uma das coisas mais fortes do Evangelho. Ele suportou a cruz, Ele desprezou a afronta. Quantos de nós hoje não somos capazes de desprezar a afronta? Quantos de nós hoje não somos capazes de fazer nada além do que reclamar? Quantos de nós hoje seguimos um Evangelho que parece que não é o bíblico? Quantos de nós hoje queremos que alguns textos bíblicos sejam eliminados? Quantos textos bíblicos hoje já não são mais pregados? Quantos textos bíblicos hoje são sugeridos a não se ler no domingo? Esses dias me falaram, não, mas o culto de domingo tem que ser um culto evangelístico. Evangelismo sem verdade não tem peso. Evangelismo baseado na emoção psicológica do ser humano não gera mudança. E aí nós temos uma falta de conhecimento do cristianismo, do que representa a cruz. Virou colar, virou roupa, virou enfeite. Muitas igrejas hoje têm uma cruz atrás do púlpito. Perdemos o valor da cruz, perdemos o entendimento do que é a cruz. E aí ficamos colocando cruz em coisas que não é. Ai, meu marido é minha cruz. Não é não. Ai, minha sogra, minha esposa. Estamos perdendo o sentimento do que significa a cruz do Calvário. Esta cruz que nós deveríamos, quando olhar para ela e entender o que Jesus está falando, porque Ele foi bem claro ao dizer assim, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. E aqui é o que eu quero frisar muito nessa noite, é o que Ele está dizendo para mim e para você, se decida, tome decisão, se decida, porque é preciso como cristão tomar uma decisão. E nós vamos falar sobre 5 aprendizagens que eu quero tirar desse texto com os irmãos, para que eu e você não fique depois pensando que temos um Deus injusto, que temos um Deus que não dá oportunidade para todos.
Ele mesmo disse: eu não faço acepção de pessoas, mas todo aquele que em qualquer nação, qualquer tribo, qualquer língua vier a mim, eu recebo. Isso é mistério que eu e você não compreende. Isso são coisas que eu e você temos limitação. Mas quando lemos o texto de Mateus, capítulo de número 16, e o versículo 24, quando Jesus vai começar esta orientação aos seus discípulos, e ele diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser. E aqui eu quero que você pare comigo. Ele diz: se alguém quiser. E se você vai no dicionário e procurar o que significa alguém, o dicionário diz pessoa indeterminada. Alguém é alguém. Pode ser eu, pode ser você. Alguém não define quem é, mas diz que quem for e tiver a decisão tem um resultado. Então Cristo, ele vai dizer aqui, eu quero compartilhar isso com você para você entender que o chamado ao arrependimento é para todos os homens. O Senhor chama todos os homens ao arrependimento. O Senhor chama todos os homens ao arrependimento. E nós não podemos limitar o arrependimento e a pregação do Evangelho a ninguém. Mas temos feito isso. Criticamos um porque é rico demais, criticamos outro que é pobre demais. Hoje você sabia que ser correto é errado dentro da igreja? Você sabia que alguém que está se santificando, falando a verdade, ele é mal visto pela igreja? A igreja diz: é um santarrão. Hoje se consagrar parece que está errado. Mas a oportunidade de salvação, quando ele diz ao quem quiser, é um convite, não é uma obrigação. Eu fico pensando se eu e você tivesse poder na mão para colocar alguém na posição que nós queremos que ela tivesse, nós colocaríamos. Mas o Criador mandou seu Filho, que tem poder, porque ele mesmo diz: foi-me dado todo o poder, nos céus e na terra. Ele mesmo disse: eu tenho poder. Mas mesmo tendo poder, eu não te imponho uma condição, mas eu te ofereço um convite, que quem quiser vir após mim. E aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Eu quero ler o texto de primeira carta de Paulo, quando Paulo vai escrever a Timóteo. Paulo, um daqueles que desfrutou dessa graça e dessa grande misericórdia do Senhor, quando ele escreve no capítulo 2 de 1 Timóteo, para você entender que Deus chama todos os homens ao arrependimento. Timóteo capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao 4? Se você achar, diga amém. Vamos ler, diz assim o texto: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O desejo do nosso Deus é que todos se salvem, mesmo eles sabendo desde a fundação do mundo quem são os salvos. Mas o desejo dele é que todos nós, ao ouvir o Evangelho, aceitássemos com prazer. O desejo dele, e agora eu chamo você porque nós temos que tomar uma decisão nessa noite, nós temos que fazer escolhas nessa noite. Se ele, que é o Criador, disse que a vontade dele é que todos os homens se salvem, por que eu não quero que todos se salvem? Aí a gente vai dizer assim: não, mas eu quero que todos se salvem. Por que não pregamos para todos? Não, mas alguns não me dão liberdade. Não precisa falar, basta praticar.
Uma das coisas de que você e eu vamos falar daqui a pouco é que quem tomava a cruz ficava reconhecível pela cruz. E o cristão hoje, em muitos momentos, nem abrindo a boca, se identifica cristão. Às vezes, quando ele abre a boca, até dizem que ele não é cristão. Mas nós temos que entender que a oportunidade bíblica de Jesus é para que todos possam ser salvos. A ideia da igreja é pregar o evangelho para toda criatura, para que todo o que crê será salvo, irmãos. Por isso que não podemos deixar de aproveitar a oportunidade que temos de pregar Jesus. É por isso que quando nós temos um culto, não podemos ficar falando de nós. Não podemos entrar numa igreja para se expressar e alguém falar: ai, como você é um bom pastor, como você é um bom cantor. Se isso for o nosso foco, perdemos a razão de estar aqui. Porque só estamos aqui para dizer uma coisa: um filho vos nasceu. Aleluia. Glória a Jesus. E ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o príncipe da paz. Aleluia. Nas suas mãos está todo o poder. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Ele vai morrer, mas ele também vai ressuscitar. E mais, ele ressuscitando, ele vai ao Pai. E quando ele chegar ao Pai, ele vos dará o Consolador. Glória a Jesus. E quando chegar o tempo determinado, ele voltará para buscar uma igreja santa. Isso aqui tem que ficar gravado. Santa, lavada e remida no seu sangue. O Senhor não vem buscar uma igreja cheia, o Senhor não vem buscar uma igreja pentecostal, uma igreja tradicional, não. Ele vem buscar uma igreja santa, uma igreja que não se contaminou com o mundo, uma igreja que viu as propostas do mundo, mas disse: eu prefiro Deus. Existe um hino que canta, né? Mas eu escolho Deus, né? Eu prefiro ser amigo de Deus. E ser amigo de Deus é a melhor coisa do mundo. Então eu e você, quando lê esse texto, de quem quiser, temos que entender que é um convite. Mas abra sua Bíblia comigo aí, para todos os homens. E quando nós vamos em Lucas, no capítulo 5, e no versículo de número 32, eu gosto muito dessa expressão que o nosso Senhor deixou registrada. Lucas capítulo 5 e o versículo 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. É por isso que nós temos que lutar, irmãos, contra a nossa carne. Porque o que a carne diz? Olho por olho, dente por dente. A lei era fácil, porque se você me roubar, você tem que me restituir, e muito mais do que você roubou. Se você matar o meu boi, eu mato o seu boi também. Aí vem Jesus e diz o seguinte: ora por quem te persegue. Jesus maravilhoso. Aleluia. Fala bem de quem fala mal de você. Jesus maravilhoso. Isso incomoda a nossa alma, não incomoda? Porque a nossa carne prefere às vezes o Velho Testamento. Olho por olho, dente por dente. Me feriu, vai ver, agora eu te pego. Mas Ele chama você para viver o Novo Testamento. Ele chama você para viver a graça que nós já recebemos. Glória a Jesus. É muito lindo esse texto quando nós entendemos que Ele diz: eu não vim para o justo, mas eu vim dizer para quem está todo errado. O texto é bem claro: eu vim chamar os justos, não, mas sim os pecadores. Para quê? Para se reunir numa igreja? Ficar todo mundo se odiando? Não. Eu vim chamar um pecador para ele fazer parte do hall de membro? Não. Eu vim chamar ele para o arrependimento. Eu vim chamar ele para ele mudar de vida. Eu vim chamar ele para ele que roubava, não roube mais, que mentia, não mente mais, que furtava, não furta mais, que é a mesma coisa que roubar. Eu e você nessa noite temos que ler esse texto e entender por que todos têm que ser convidados. Romanos 3:23. Porque todos pecaram. Irmãos, não queira se sentir: ah não, mas eu estou no mato. A gente escuta muito isso: eu não roubo, eu não mato, trabalho, cuido da minha família. Mesmo assim, tem que se arrepender dos seus pecados. Aleluia. Sem Cristo Jesus não há salvação. Ele mesmo vai deixar bem claro: ninguém chega lá se não for por mim. Aleluia.
Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se você não passar por uma porta chamada Cristo, você nunca entra no Santo dos Santos. Então temos que entender que o convite de Cristo, essa é a primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite. A nossa postura como cristão é ser cegos para os problemas? Não. É não ver o erro? Não. Mas é dentro de toda essa visão que temos, orar e se posicionar como cristão. Aleluia. Para você tem perdão para você, Glória a Jesus. tem recomeço para você. Mas só vai ter tudo isso se houver de você arrependimento. Aleluia. Glória a Jesus. Que às vezes nós vamos querer que Deus se arrependa por nós, né? E não é. É eu olhar e dizer: o que eu estou fazendo está errado. Uma vez eu conversava com um homem muçulmano e ele tentava me convencer a ser muçulmano. E eu perguntei para ele a seguinte coisa. Eu falei: o que vocês muçulmanos entendem por arrependimento? E ele me deu o seguinte exemplo. Como só estava nós dois, no momento que ele deu o exemplo, eu falei: Jesus, o que é que eu fiz? Ele disse para mim: se eu sou um homem que vivo como um assassino. Eu falei: pronto, só está nós dois. Olha o exemplo que ele vai dar. Eu sou um assassino e eu ganho muito dinheiro por ser assassino, mas agora eu me arrependi. Isso estou falando de um muçulmano me falando. Se quando eu deixar de fazer aquilo, eu começar a passar necessidade, e se por alguma razão eu pensar que se eu tivesse lá eu estava melhor, eu nunca me arrependi. E nós às vezes brincamos de pedir perdão para Deus. Pedimos perdão aqui, quando saímos ali, já estamos praticando tudo de novo. Mas Ele diz: eu vim chamar vocês ao arrependimento, porque todos pecaram. Então você e eu nessa noite, por favor, Jesus Ele não vai nos obrigar a ter um relacionamento com Ele, entenda isso, mas Ele nos convida. Jesus não vai obrigar ninguém a seguir Ele, meus irmãos, mas os que desejarem segui-lo, Ele vai aceitar. Mas Ele não vai obrigar, não é uma obrigação. Por isso que a gente nunca pode querer jogar na goela de alguém o cristianismo. Você quer me ouvir? Quero. Vem cá. Eu estou falando, você quer? Não, não. Ele mesmo disse: quem quiser, vem, eu o receberei. E nós vivemos hoje um cristianismo que não exige de nós uma atitude de decisão. Se Ele está dizendo que eu tenho que ir, quer dizer que eu tenho que decidir. Se eu chegar aqui e falar: irmãos, vamos ali comigo, você tem que decidir. Quando você lê essa expressão, quem quiser venha, é dizer: se decida, tome uma posição. E nós, como filhos de Deus, temos que ler esse texto e sempre dizer: eu quero tomar essa decisão, eu quero ser essa pessoa, eu quero seguir essa verdade. E nós temos vivido um tempo, irmãos, que o cristianismo pregado é um cristianismo de oba-oba, sem firmeza, sem fundamento. Um cristão que não lê Bíblia, me desculpe, mas você não é cristão. Um cristão que não lê Bíblia, que não tem prazer em ler Bíblia, você não é cristão. Você está ainda olhando alguma coisa parecida. Um cristão que não ora, que não dobra os seus joelhos para falar com Deus. Nós temos que nessa noite entender que o convite é para quem quiser. E Ele vai dizer outra coisa: quem quiser vir após mim. Ele completa. Isso está dizendo o seguinte: tenha prioridade. E o que menos o cristianismo tem hoje é pessoas com o reino de Deus sendo prioridade. Igreja é quando está tudo dando errado. Muitos entram na igreja quando estão desempregados. Muitos entram na igreja quando estão sem uma situação difícil. Mas quando as coisas se estabelecem, tem dinheiro, está tudo em quê? Arrumei o meu emprego. Eu acho que ora por nós. E aí, como se não tem prioridade, tudo rouba o que é de Deus. Como não se tem Ele como prioridade, tudo é mais importante que Ele.
vou para o culto. Chegou alguém, não vou para o culto. Vou para o culto, choveu, não vou para o culto. Vou para o culto, nevou, não vou para o culto. Vou para o culto, ixi, vai ter um programa novo na TV, não vou para o culto. Vou para o culto, vai lançar hoje, na hora do culto, uma série na Netflix, eu vou ficar. Porque ele não é prioridade. E quando você lê Mateus 6:33, ele vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que ele falou em cima. Tem gente que quer englobar várias coisas, não tem nada a ver. Leia o texto, faça a interpretação. Ele está dizendo assim: eu vou cuidar da sua comida, você vai ter vestido, você vai ter casa, fique tranquilo, mas dê a prioridade. Ele não criticou buscar sonhos, ter amigos, ter festas, nada disso. Só que ele disse: em primeiro lugar, eu. Aleluia. E para você ver como Jesus é muito sério com essa questão de primeiro lugar, é por isso que eu falo, temos que entender o texto para não viver um cristianismo sem a cruz, porque é uma decisão para se tomar. Abra sua Bíblia comigo, no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 10, Jesus ele dá um exemplo que quem não tem conhecimento e passa a leitura rápida, pensa que Jesus está fazendo uma quebra de mandamento. Mateus capítulo 10, quero ler com os irmãos, versículos 37 e 38. Jesus diz a seguinte expressão: quem ama, escute isso, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Ele não está dizendo que você não é para amar a sua mãe. Ele não está dizendo que você não tem que amar o seu filho. Ele está dizendo que você tem que amar ele mais do que essas coisas. Porque se você não ama, você não é digno dele. Sabe por quê? Porque quando você não ama a Deus, ama o seu filho mais do que a Deus, você não corrige seu filho. E a Bíblia manda corrigir o filho. Quando você ama seu pai e sua mãe mais do que a Deus, você não se preocupa em passar para o seu pai e para sua mãe princípios de Cristo, porque talvez seu pai e sua mãe não vão querer ouvir. Ele está falando assim: eu tenho que ser sua prioridade. E eu não estou falando que a igreja é a tua prioridade, estou falando que Cristo é a tua prioridade. Porque aí vai ter pessoas usando esse texto para dizer para o outro: não, você tem que vir para o culto. Mas meu marido não vai chegar, não vai ter janta, vai brigar comigo. Não, deixa o marido, ele está endemoniado. Pessoas que hoje estão com os casamentos acabados, porque ficaram 24 por 24 na igreja. Sendo que ele não fala que é a igreja, mas é Cristo. Aleluia. Não tirando a importância de se estar na igreja, mas se precisa ter entendimento do que ele está falando. A tua prioridade é Jesus? A minha prioridade é Jesus? Será que quando nós temos que decidir, nós decidimos por Jesus? Hoje o Espírito Santo fala para mim e para você: se posicione, tome uma decisão, escolha qual é a tua prioridade, porque se tua prioridade é o mundo, você nunca vai conseguir se fortificar. Se a tua prioridade é o mundo, você nunca vai parar para ler a tua palavra, você nunca vai ter tempo para Deus. Entenda isso. Temos tempo para trabalhar, temos tempos para comer, temos tempo para amigos, temos tempo para parente, para filho, e para Deus, que é o Criador, que me deu a vida, que me sustenta. Não, Ele pode esperar. Aí tudo para Deus fica difícil. Por quê? Porque não é prioridade. Ficamos tratando Deus como assim, se der, entendeu? Se der. Mas Ele diz para mim e para você hoje: se decida. Veja o que você quer como prioridade na sua vida. Porque não adianta dizer: ó meu Deus, e não buscar o teu Deus. E quando Ele diz: vinde após mim, Ele não está dizendo que Ele vai até você, está dizendo: vem aqui. Tenha prioridade de sair do seu lugar e vir até mim. Tem um texto também em Lucas, no capítulo 22, que Jesus diz algo que é mais forte ainda.
Perceba que são versículos que a gente tenta ler ele dizendo o seguinte: não, ele não é isso que está dizendo, não é isso que está querendo expressar. Lucas capítulo 22, versículos 42. Abra aí para você ler comigo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22 e o versículo 42. Quem tem prioridade? Isso aqui nós estamos falando de Jesus. Jesus, diz o texto bíblico, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Quem tem prioridade não perde suas vontades. Só que agora as suas vontades estão limitadas à vontade de Deus. Agora as suas vontades, elas vão ser filtradas. Todas as vezes que a sua vontade vier e você sabe que ela é contrária à vontade de Deus, você ora. Porque é normal a gente não ter força às vezes para fazer a vontade de Deus, mas não é normal nós saber e não fazer, e não ir a dele. Deus diz: não pode. A gente chega num lugar e parece que a gente olha aquilo e não... Porque, irmãos, você e eu somos pecadores. É natural que em algum momento você sinta vontade de extravasar. É natural que em algum momento você receba uma mensagem, uma palavra que te fere e você vai querer. Só que naquele momento, se você tem prioridade, você fala: eu vou perder minha bênção por causa disso? Não, eu vou perder não. E aí você tem que ter esse sentimento 24 horas. Ele é minha prioridade. E quem pode viver essa prioridade? Gálatas 5, 24. Porque os que são de Cristo, é por isso que na igreja tem muito pecado, porque tem gente dentro das igrejas que não são de Cristo, são da igreja. Tem muito membro de igreja que é batista, assembleiano, presbiteriano, mas não é de Cristo. Porque a Bíblia não mente. E Paulo, escrevendo Gálatas 5, 24, ele diz: os que são de Cristo, não é outro, hein? Eles crucificaram as suas concupiscências e as suas paixões. Eles pegaram a cruz, eles assumiram a posição, eles colocaram agora como prioridade o reino. Então a minha carne, a minha concupiscência, ela foi crucificada na cruz. E quando eu faço isso, eu sou de Cristo. Só que nós vivemos um tempo, irmãos, que as pessoas, eu sou muito sincero comigo mesmo, e às vezes a gente olha o mundo e a gente vê que a gente como igreja às vezes não está querendo igreja. Entende o que eu estou falando? Às vezes nós estamos aqui como pastor, mas queremos que não seja um pastor bíblico, um pastor star. Às vezes nós estamos como membros de uma igreja e não queremos que a igreja pregue uma palavra bíblica, mas uma palavra star, que todos gostem, para que todo mundo diga: minha igreja, uau, aquela igreja, uau. E isso não é o objetivo nosso. Por isso que nós não podemos, nos dias que vivemos, perder da nossa vida a prioridade. E eu te garanto, se a tua prioridade for Ele, você também é a dele. Aleluia. Glória a Jesus. Nós esquecemos de muitos versículos bíblicos e não queremos ler eles. E aí Jesus continua no seu texto fazendo uma introdução a um sentimento de cristianismo, quando ele diz: quem quiser vir após mim. Aí aqui, irmãos, travou eu e você. Renuncie-se a si mesmo. Olha o que ele está dizendo, olha o que é ser cristão. Primeiro, é de livre e espontânea vontade, você tem que decidir. Ir até quem? Até o pastor? Não, ir até Cristo. Porque tem gente que se preocupa mais com o pastor do que com Jesus. O pastor chega, todo mundo... Mas Jesus já estava lá, ó. Uma coisa que eu tenho na minha cabeça é que quando nós não entendemos que Ele é Deus, nós pensamos que Ele não está em toda parte. Então quando nós saímos da igreja, nós achamos que não tem ninguém vendo. Mas agora Ele vai dizer o seguinte: renuncie a si mesmo.
E aqui, irmãos, se você vai ver o que é renúncia, é abandono, se você vai até no dicionário, abandono de direito pelo titular. Renunciar é o seguinte: você tem direito de fazer, você pode fazer, é seu, mas você diz: eu prefiro renunciar. Eu prefiro renunciar. E o cristão que não consegue renunciar nada por Cristo, eu repito, e aí quem escuta, talvez quem está em casa, que está sozinho, né, não tem um âmbito da igreja, talvez comenta com alguém: eu não concordo. Biblicamente nós estamos falando, isso daqui é um filtro para ser cristão. Eu não renuncio a mim mesmo, não, eu faço o que eu quero. Abra sua Bíblia, por gentileza. Eu quero ler Hebreus capítulo 11, versículo 24. Hebreus capítulo 11 e o verso 24 até o 26. E mais uma vez eu digo para você: se decida nessa noite, porque talvez você está vivendo um cristianismo triste por não ter tomado a cruz de Cristo. O texto diz o seguinte: pela fé, Hebreus 11, 24 ao 26, pela fé, Moisés, sendo já grande, renunciou, algumas versões, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés toma uma decisão. Irmãos, naquela época ser filho, eu não sei nem comparar com quem seria hoje. Qual seria o bilionário? E a Bíblia diz que ele, já grande, sabe o que significa já grande? Não era um doido, não era um menino, não era um inconsequente, era alguém consciente, que teve experiência com Deus e falou: eu não vou desfrutar deste momento e perder aquele momento. Aleluia. Porque a Bíblia diz que ele, olha o que diz aí, vendo, né? Ele viu, ele teve fé para acreditar. O que é fé? É a certeza do que não se vê, mas se espera. E a Bíblia diz que por essa razão ele recusou os direitos do mundo para seguir a Deus. Irmão, recusar alguém é muito fácil. Você bloqueia no seu celular, você bloqueia no seu Instagram, no seu Facebook, você bloqueia. Você não liga mais, quando você vê, você passa do outro lado. É fácil, né, você fazer isso com pessoas. Agora fazer com você mesmo, tem que se aprender isso. O cristianismo exige isso de mim e de você, porque aí quando eu renuncio a mim mesmo, eu não paro por causa do que fizeram para mim. Se você não entender isso, por que tem tanta gente que parou? E todo mundo tem uma desculpa, irmão. Todo mundo que está em casa diz, e tem alguns até dizem: eu não vou na igreja, porque lá só tem o santo saiu, né? Aqui é um lugar, aqui vai ter até gente que é do diabo, biblicamente falando, porque a Bíblia vai dizer que o joio vai estar junto do trigo, mas vai chegar um dia que aquele que tem a pá na mão, ele vai colocar a pá, e quando ele jogar para cima, o que não é dele vai embora, e o que é dele permanece no celeiro. Mas eu e você nessa noite temos que tomar a decisão. O que eu sou, cristão ou membro de igreja? O que eu sou, cristão ou pastor? O que eu sou, cristão ou cantor? Porque títulos humanos é fácil alcançar. Faz lá uma teologia, chega aí numa igreja, dá um dízimo lá bacana, acabou, irmão, você é aceito. Às vezes nem tem nada, mas como tem dízimo, senta no púlpito. E o conselho bíblico para mim e para você é o seguinte: renuncie-se a si mesmo, por favor. Renuncie-se a si mesmo. E aí você não é obrigado,
Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, vir após mim é o seguinte, ir atrás de. O após aqui é ir atrás de. O que ele está dizendo? Quem quiser vir atrás de mim, quem quiser viver o que eu estou propondo, renuncie-se a si mesmo. E aí ele continua, quando ele diz uma coisa aqui: renuncie a si mesmo. Vamos ler Lucas 14, 33? Abra aí sua Bíblia. Isso daqui é muito sério. Eu queria que você nessa noite prestasse atenção no que Cristo está dizendo. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha que verdade. Olha que expressão. E o que ele está falando, irmãos? É que você tem que... Não, é que ele tem que estar na sua prioridade. E o que a gente tem renunciado nessa noite para seguir a Jesus? Talvez você renunciou a alguma coisa para estar na igreja, porque existe o famoso custo da oportunidade, que para fazer uma coisa você deixa de fazer outra. Isso é economicamente, isso é socialmente. Você não é Deus, então você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então sempre que você está no lugar, o outro lugar ficou para depois. E não importa o que você fala, o lugar que você está é a tua prioridade naquele momento. E nós temos que entender isso. O que ele está dizendo é o seguinte: se você não é capaz de renunciar nada para me seguir, será que você me segue? A gente às vezes está que nem aqueles negócios, a gente quer ter uma religião só para dizer. Pessoas que estão vendo, pessoas que são de outras igrejas e tudo, que se dependesse delas, não existia igreja nenhuma, porque não participam, não ajudam com oferta, não participam de nada, só que chegou no domingo está lá, e dizem que são pessoas que se dependessem delas, não tinha pregação, não tinha missão, e elas dizem: eu sou cristão. É preciso nessa noite decidir o que queremos ser. O convite para mim e para você nessa noite é tomar uma decisão cristã. E aí Jesus vai dizer o seguinte: tome a sua cruz. Eita, tome a sua. Tem que ficar olhando a vida de ninguém não, é a tua cruz. Essa palavra tome, algumas bíblias estão, uma versão escrito suporte. Sabe o que é suportar? É o teu filho quando está te dando trabalho. Tu joga ele para fora de casa? Não. Quem tem filho pequeno aqui sabe, tem hora que se pudesse, a gente dava um karate kid neles. Mas o que a gente faz? Suporta, porque ama. Se você entende o que é ser cristão, quando você pegar a sua cruz, você suporta ela. E ele diz: se você quer, suporte. Isso daqui eu coloquei que suportar é se posicionar no meio da sociedade. Tomar a cruz é colocar uma marca em você, é não ter vergonha do Evangelho. Paulo em Romanos capítulo 1 versículo 16 ele diz: eu, talvez aqui, talvez online, tem alguém que tem vergonha de dizer que é crente, porque talvez se disser, alguém vai dizer: mas você faz isso, faz aquilo, como é que você é crente? Mas Paulo diz: eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo. Sabe por quê? Porque ele não será, ele é. Aleluia. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como que a gente pode se envergonhar disso? Por isso que eu digo, se vergonhar é se calar, irmãos. Quando está aquela roda, você não tem coragem de dizer: dá licença um pouquinho, o que foi? Sou cristão, isso aqui não é bom, a conversa cristã, e eu vou sair agora, desculpa aí. Eu tive várias experiências na minha faculdade, que em alguns momentos começava um assunto e aí não dava, irmãos, não dá para ficar lá rindo, pede licença. Eu falava assim: dá licença, o que foi? Até quando chegou ali depois de um ano de faculdade, ninguém conversava mais,
Estava todo mundo conversando. Quando ia falar, falava assim: vamos conversar ali, porque Valdomiro está aí. Você tem que se posicionar. Só que cristão hoje não se posiciona mais. Por quê? Prefere amigo do mundo do que agradar o Senhor. Se ele se posicionar, aquilo que diz ser amigo, que só está interessado em beber, comer e fumar com ele, às vezes. Porque tem muito crente hoje bebendo e fumando e achando que é normal. Tem muita igreja liberando bebida e fumo, achando que é normal. Se posicione, tome a sua cruz. Abra sua Bíblia comigo aí, em Lucas capítulo 9. Quero ler o versículo 26 com os irmãos. Os irmãos acharam? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. Podemos se envergonhar dele aqui, não tem problema. Mas se prepare que vai chegar um dia que você vai querer que ele te reconheça. E ele diz que quando ele voltar na sua glória, ele também não vai ter aquele privilégio. Sabe o que é ter vergonha? É você, porque tem gente que faz isso. Às vezes tem um amigo, mas tem vergonha de ser amigo daquela pessoa. Por exemplo, já está filmando, né? Tem coisa que os irmãos ficam falando para mim: pastor, tem coisa que você não deve falar, tal. Mas não tem problema. Conheço muitos homossexuais. Conheço. Falo com eles. Trato eles com respeito. Mas digo sempre para eles: é pecado. E eles não me ofendem por isso. Eles não me maltratam por isso. Porque não sou eu que devo privá-los do Evangelho, mas eles que têm que ler esse texto e se posicionar. Só que eu não posso também ficar em silêncio para ter amizade de algum deles. Não. E tem muito cristão hoje preferindo a amizade do mundo do que o posicionamento da cruz de Cristo. Abra sua Bíblia, irmão. Deixa eu ler uma. Daniel capítulo 1. Pastor, eu não tomo posição por causa da minha esposa, eu não tomo posição por causa do meu marido, eu não tomo posição por causa do meu amigo da igreja, eu não tomo posição porque eu fui colocado como uma situação difícil. Daniel capítulo 1, versículo 8. Acharam? E Daniel assentou no seu coração. Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. A decisão é tua. Não importa onde você vai ficar, não importa com quem você está. Daniel estava como escravo. Daniel era jovem. Daniel tinha outros amigos dele que foram, sentaram, começaram a comer. Mas a Bíblia diz que ele tinha posicionamento. Eu não sirvo a Deus porque eu estou no horário do culto. Eu não sirvo a Deus porque eu estou pregando e eu sou o pastor da igreja. Eu sirvo a Deus em todo o tempo. E por isso eu tenho que entender que se eu aceitei tomar a cruz, não importa onde eu chegar, eu tenho que dizer: desculpa, mas isso eu não faço porque eu sou cristão. Desculpa, mas isso eu não participo porque eu sou cristão. E a Bíblia vai dizer que Ele é uma coisa que você e eu temos que aprender. Quando tomamos uma decisão de se posicionar por Ele, Ele é aquele que faz o agir e o efetuar. Ele usa a tua boca para falar e Ele vai lá no coração do homem e convence o homem a aceitar o que você falou. Só que está faltando hoje para o cristianismo atual posição. E não culpe ninguém, irmãos, porque tem gente que está querendo dizer assim: não, mas eu não estou assim por causa de fulano. Abra sua Bíblia para você ver. A verdade é que nós não estamos entendendo o cristianismo de Cristo. Nós estamos entendendo os cristianismos que venderam para a gente. Olha lá, 1 João capítulo 3, versículos do 1 ao 3. Abra sua Bíblia, por gentileza.
Quem achou, diga amém. Ninguém achou? Amém. É 1 João, irmãos, lá no final. Eu vou fazer de novo, porque eu só pedi, né? Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, eu não sei se você pode dar glória a Deus, mas isso aqui é para dar glória, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, nós o veremos. Glória a Deus. Aleluia. Aí o versículo 3 nos põe numa situação difícil. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Quem tem essa esperança, qual é a esperança? Que nós vamos se encontrar com Ele, que Ele vai voltar para buscar uma igreja. Se nós temos essa esperança, nós nos purificamos a si mesmo. Opa, isso aqui vai tirar minha pureza, eu não quero ouvir não. Opa, isso aqui que eu vou assistir vai tirar minha pureza, eu não quero assistir não. Opa, esse lugar que eu vou entrar vai tirar minha pureza, eu não quero não. Por que você está fazendo isso? Porque eu quero ser puro como Ele é puro. Eu quero ser santo como Ele é santo. Glória a Jesus. Aleluia. Então é mais fácil dizer que eu não me santifiquei por causa do pastor, por causa do membro, porque eu vi uma manchete. Quem crê nele se purifica a si mesmo. Quem crê nele para sozinho lá na casa e fala: agora é hora de eu falar com o Senhor. Quem crê nele para sozinho para ler a sua palavra, para meditar na sua palavra, para corrigir os seus próprios defeitos. Você quer saber que alguém é cristão? É quando ele está preocupado em corrigir os seus próprios problemas, quando ele está preocupado em resolver as suas próprias limitações, e quando ele vê alguém, ele vai tentar ajudar, porque todo mundo que está aqui dentro, quando se olha para dentro, é impossível olhar para o outro, porque dentro tem tanta coisa que ninguém sabe, dentro tem tanta coisa que a gente não fala, e a Bíblia diz que Ele escuta tudo. A Bíblia diz que Ele vê tudo. Antes mesmo que saia uma palavra da minha e da sua boca, Ele tudo já conhece. Glória a Deus. É preciso nessa noite eu e você ler esse texto e se posicionar. Lucas 9:23, Lucas é detalhista. Aí Lucas fala: tomando a sua cruz de cada dia. É diário esse negócio. Não adianta fazer hoje e ficar 3 dias sem fazer. É hoje. Eu não quero saber depois, não, mas hoje eu vou terminar esse dia de hoje sendo fiel, eu vou terminar esse dia de hoje me policiando, eu vou terminar esse dia de hoje guardando e mantendo o meu posicionamento, mas amanhã eu não sei, porque o amanhã pertence a Deus, e basta cada dia o seu mal. Se amanhã tiver, o meu objetivo qual é? Ser fiel. Aleluia. Se amanhã eu acordar, qual é o meu objetivo? Cumprir o meu chamado. E aí Jesus continua dizendo: se você quiser vir após mim, tome a sua cruz. E aí ele vai dizer uma outra coisa: siga-me. Você já conseguiu seguir alguém sem olhar para ela? Já conseguiu seguir alguém sem olhar? Não tem como. Às vezes a gente sai aqui em vários carros e alguém vai para um lugar e você não conhece a estrada. Ah, me segue. Vai todo mundo conversando no carro e você assim, ó. Às vezes você dá uma distraída. Quantas pessoas relatam que seguiram um carro e quando chegou lá não era o carro? Por quê? Se distraiu. E se eu e você nessa noite não ver que o diabo está tentando fazer eu e você se distrair, nós podemos estar até seguindo, mas às vezes não vai ser ele, vai ser alguma coisa parecida com ele. E ele chama eu e você nessa noite para segui-lo. E aí o que eu tenho que fazer? Hebreus 12:2, olhando para Jesus. Aleluia. Olhando, fixando os teus olhos nele. Será que eu e você estamos olhando para Jesus? Isso quer dizer o quê? Decida para quem você quer olhar. Tem uma imagem
que eu não sei, eu tentei achar em alguns dias, eu não acho, que é um ônibus, de um lado tem uma pessoa reclamando da vida, e dizendo que a vida é ruim, a paisagem é horrível, e mostra a imagem do lado dele horrível. Do outro lado do ônibus tem uma paisagem bonita e alguém só agradecendo. E aquela moral da imagem dizia: a vida tem o lado bom e o lado ruim. Depende da decisão que você vai fazer. Se você quiser olhar só o lado ruim, você vai viver uma vida reclamando. E nós, se olharmos para Jesus, não vamos ter motivos nenhum para reclamar. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos ter motivos de dizer: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, glorificado é o teu nome. Decida hoje para quem você quer olhar. Decida hoje o que você quer pôr diante dos teus olhos. Abra sua Bíblia, por gentileza, irmãos. Eu tenho tempo? Deixa eu ver. Eu vou tentar ir mais rápido eu vou falar os versículos, mas não vou esperar você não, tá bom? Mas esse Mateus capítulo 11, versículo número 28. Jesus vai dizer o quê? Siga-me, olhe para mim. E quando ele diz siga, ele está dizendo o quê? Vem até mim, vem atrás de mim. E para que Jesus quer que eu e você vá até ele? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos, de novo, irmãos, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite que ele diz: quem quiser, toma a tua cruz e vem. Quer dizer, vai ter lutas, vai ter fadiga, mas eu vou aliviar você dessa fadiga. Quando ele diz vinde a mim, ele está dizendo que está lá em Atos 11, 26. E depois de 1 ano pregando o evangelho naquela cidade, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Quando ele diz vim, ele está dizendo o seguinte: se pareça comigo. Porque o que faz aí você se parecer com ele não é eu falar, não é ficar aqui pregando, não. E isso nós temos que orar nesse tempo que nós estamos orando por um avivamento. Porque para vir avivamento, primeiro tem que vir arrependimento. E para vir arrependimento eu tenho que reconhecer minha limitação, minha falha, o meu pecado. Quando ele diz vinde a mim, ele está dizendo: se pareça comigo. Porque hoje todo mundo quer ser cristão, mas ninguém quer parecer com Cristo. Todo mundo quer levar o nome de cristão, mas só é cristão quem se parece com ele. Porque cristão deriva de Cristo. Tem as mesmas qualificações: perdoador, benigno, longânimo, justo, verdadeiro, sério. Quando ele diz vinde a mim, a gente vai lá em João 13, 15. Eu vos deixei o exemplo, para que vocês façam igual. Qual de vocês quiser ser o maior, seja o menor. Aí aqui é difícil, que a gente acha que é alguma coisa em algum momento e não respeita o menor. Se a gente cumprisse isso que Jesus falou, irmãos, ninguém xingava o outro, ninguém ofendia o outro. Quando fosse ofender, falava: ele é maior que eu. E alguém dizia: não, ele não é maior não. Mas aqui falou: se eu quiser ser grande no reino de Deus, eu tenho que considerar ele maior que eu. Quando ele diz vinde a mim, ele está dizendo igual ele diz a Tito, capítulo 2, versículo 7. Em tudo, ser exemplo dos fiéis. Em tudo, seja exemplo dos fiéis. Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que eu vou fazer, alguém vai olhar e falar assim: glória a Deus, aquilo ali é diferente. É por isso que eu e você temos que nessa noite pegar essa cruz e seguir Jesus. Sabe uma coisa que, se você vai ler, estudar, que caracteriza algumas coisas? Primeiro, quem tomava a cruz, se lembre que quem estava escutando o discurso já sabia o que significava. Quem tomava a cruz, primeira coisa, já estava condenado à morte.
Quem tomava a cruz já tinha que ir em direção ao Calvário. O convite de Jesus, ele tem uma morte envolvida. É por isso que Paulo fala assim: eu estou crucificado com Cristo. E aí ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, por que eu não faço nada que Cristo quer fazer? Alguém está errado na situação. Mas ele disse: vinde a mim, seja o exemplo. Quando você vai ver 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, Paulo diz para ele: ninguém despreze a tua mocidade. Mas você, Timóteo, seja um exemplo no falar, no se comportar, no agir, no se relacionar. Será que nós estamos vendo isso aqui como uma questão de Deus? E aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo para a gente terminar nessa noite. 1 João capítulo 2, versículo 6. Se nós declaramos, meus irmãos, que estamos em Cristo, temos que andar como Ele também andou. E agora? Se eu digo que estou nele, 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve, é um termo de responsabilidade, também deve andar como ele andou. Jesus andou mentindo? Não. Jesus andou fofocando? Não. Jesus andou roubando? Não. Jesus andou tentando mostrar uma coisa que ele não era? Não. Jesus andou falando mal do governo? Não. Jesus andou falando a verdade. Aí quando ele falava a verdade, o governo queria matar ele. E às vezes a gente não está falando a verdade, porque se a gente falar a verdade, a gente perde o emprego. Porque tem gente que trabalha só porque mente, porque se falar a verdade é mandado embora. Nós precisamos nessa noite entender: existe o cristianismo sendo vendido para que as igrejas encham, para que o cenário cristão aumente, mas existe um cristianismo bíblico que diz: quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Porque quem perder a sua vida por amor de mim, ele a achará. E aí Jesus termina o versículo que nós lemos dizendo: por que, irmãos, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta ter na conta muito dinheiro? O que adianta ter muita coisa para fazer se você não tem salvação? Só que só vai ter essa visão quem entende o céu, quem entende o cristianismo bíblico, que não diz que você vai ser o cabeça, que você vai pisar, que você vai humilhar. Diz que você vai ser perseguido. E ele ainda diz: alegrai-vos quando, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por amor do meu nome. Quando você estiver numa situação de injustiça, dobra o seu joelho e fala: Senhor, obrigado. Os discípulos apanhavam por pregar o evangelho, e quando eles se encontravam, eles ficavam dando glória a Deus. E eles diziam: você apanhou lá também? Eu apanhei também. Nós estamos sendo dignos de apanhar por amor de Cristo. Se você é digno de ser odiado por amor de Cristo, dê glória a Deus. Se você é digno de ver pessoas falando mal de você por amor de Cristo, dê glória a Deus, porque você tomou a cruz dele, e a cruz é vergonha, a cruz é humilhação, mas no final dessa cruz tem uma porta aberta, chamada Portal Celestial, e a Bíblia diz que lá na frente vai estar ele dizendo: vinde benditos de meu Pai, adentrai os portões celestiais, e nós vamos adentrar esses portões. Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Os irmãos que trouxeram seus dízimos, a sua oferta, você que está em casa, que trouxe seu dízimo, a sua oferta também, mande uma mensagem aí, a tesouraria lhe mandará o número da conta, você faz um depósito, uma transferência. Você que trouxe a sua oferta, pegue ela na sua mão, nós vamos orar, e depois nosso cooperador Maurício já vai tirar a oferta. Fique tranquilo, irmãos, está ideal, está vestido para a obra, irmãos. É assim que funciona. Nós somos cristãos.
E o cristão não está baseado no terno e numa gravata, viu? Graças a Deus. Se você pensa isso, se converta em nome de Jesus. O cristão sabe se vestir. É verdade. O Maurício, talvez que está em casa, nem sabe o que eu estou falando, né? É um obreiro nosso que veio direto do trabalho e está ali. Estava com vergonha de tirar a oferta porque está de roupa de trabalho. Deus vai te recompensar por isso. Aleluia. Vamos orar, irmãos? Por favor, você que está aqui hoje, você que está em casa, tome a tua cruz. É pela graça que nós somos salvos. Se você quer saber se você já é um salvo, veja se você está levando a cruz. Se não tiver, você é um assembleiano, você é um presbiteriano, você é um batista. Deus abençoe os irmãos. Que bom ver todos aqui. Levante sua mão comigo em nome de Jesus. Nosso irmão Moacir, que nos visita pela primeira vez, bem-vindo, viu? Deus lhe abençoe. Se quiser ficar de vez, está convidado, né? Olha, tem uns irmãos aí que estão me devendo um café, mas vamos orar. Está filmando, né? Pode falar isso não, pastor, está filmando. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, eu te agradeço por este momento, pela tua palavra, e pedimos ao Senhor que neste dia o teu Espírito Santo, ele nos instrua a tomar a nossa cruz, a carregar a nossa cruz, a não termos o nosso coração duvidosos, mas decidirmos nessa noite seguir ao Senhor, andar com o Senhor, tomar uma decisão de ser teu filho, tomar uma decisão de andar como exemplos nesta geração, dando exemplos de conduta, exemplos de palavra, exemplos de comportamento, Pai, em nome de Jesus. Abençoa meu irmão que vai ofertar, que vai dizimar, aquele que vai ajudar a tua casa a continuar de portas abertas. Abençoa os irmãos que estão em casa, os irmãos que vieram à igreja, aqueles irmãos que se encontram em férias, aqueles irmãos que estão no trabalho, que estão em casa. Visite cada um deles e nos faz ser verdadeiramente cristãos para a glória do teu nome. Nos ajuda a tomar a nossa cruz, nos ajuda a negar a nós mesmos, nos ajuda a pôr a cruz sobre os ombros e nos ajuda, Senhor, a te seguir. É o que eu te peço e que eu te agradeço em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Amém. Levante suas mãos, irmãos. Você que está aqui, quando der a bênção apostólica, o cooperador Maurício recolherá a oferta e depois você já pode ir embora. Amém? A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação que há no Espírito Santo, que seja com todos. Quem está alegre, diga comigo. Amém. Se Deus ele é por nós, quem será operando nosso Senhor Jesus? Ninguém, meu irmão. Vai em paz, que Deus te abençoe. Os irmãos que estão em casa também, Deus te abençoe no nome de Jesus.